Ô, Edu Panzi, você começou a abordar o tema há pouco sobre as SAFs, quando o assunto ainda era o Atlético, pensando aqui no foco do Cruzeiro, no foco desse atual mercado de transferências, pelo que você tem visto na organização dos clubes por aí. Dá para se dizer, dá para se imaginar que no médio, longo prazo, as SAFs podem mudar o patamar de disputa dos clubes no Brasil. A gente tem falado com frequência aqui que Flamengo e Palmeiras estão bem à frente dos demais. Você acredita que é a grana que vai resolver essa questão, Edu? Ô Cirilo, eu acredito que é a gestão que vai resolver essa questão. Se as SAFs chegarem com uma cabeça diferente, uma gestão diferente, responsável e pensando sempre a médio e longo prazo, num primeiro momento organizar os clubes que estão bagunçados, para depois começarem a pensar em conquistas, em retorno técnico, em contratações. Eu acho que é bem por aí. Alguns clubes saem na frente, que viram SAF, chega o investidor, e esses clubes estão mais organizados, devem menos. Aí esses investidores já podem, no primeiro momento, já fazer um aporte para reforçar elenco, reforçar time, buscar título. Outros clubes não. A gente tem visto diferentes maneiras de investir. Quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, eu ouvi muita gente se precipitando. Ah, comprou só por 50 milhões. Ah, cadê os 400? Ah, mas estão pagando 700 milhões lá, aqui só 50 iniciais. De repente, a gente foi vendo como é a gestão. O Cruzeiro de uma maneira um pouco diferente, primeiro quitando algumas dívidas, colocando a casa em ordem, acertando o clube para a disputa de uma Série B, já conquistando numa primeira temporada o acesso, o título. Agora o Cruzeiro também, apesar das 13 contratações, que eu acho que vai bater ali a casa das 15, não é o que mais investiu. A gente tem visto clubes investindo muito mais financeiramente do que o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro contratou muito, é uma barca, mas quantos saíram, né? Deve ter saído aí, eu não tenho de cabeça, por volta de 15, 16 jogadores do Cruzeiro do ano passado para cá. E até aqui são 13 contratações, então o Cruzeiro precisava de uma reformulação. Então é um tipo de investimento do Cruzeiro, é outro tipo de investimento no Vasco da Gama, no Botafogo. Imagino que o Atlético pense de outra maneira. O Cruzeiro, por exemplo, o Ronaldo comprou 90%. O Atlético, a informação que a gente tem é que não quer isso tudo. A gente vê outros clubes com 70%. Então, eu acho que é tudo muito novo no futebol brasileiro. Seria muito precipitado, pelo menos da minha parte, cravar que a SAF vai ser a grande solução e vai mudar o patamar de disputa do futebol brasileiro. Eu torço para que aconteça, para que os investidores, para que os donos das SAFs dos clubes sejam responsáveis, tenham uma gestão profissional, empresarial e que sim, que ali na frente mude o patamar técnico também de disputa dos campeonatos aqui no Brasil, mas vai depender muito do que os clubes querem também, né? A gente fala aí de liga, eu acho que não só a SAF pode mudar o patamar, mas uma liga organizada pelos clubes também pode mudar esse patamar de disputa, mas a gente está falando sempre no si, no acho, no imagino, no torço para quê. Acho que é muito cedo ainda. Tô vendo a opinião da turma aqui no YouTube, Alexandre. Inclusive já estamos aqui nos aproximando de 1.000 votos na nossa enquete. 88% da turma que está participando acredita que as SAFs podem mudar o patamar de disputa dos clubes no Brasil nessa parcial. Você deixa o like, deixa a curtida, volte na nossa enquete e manda sua mensagem pra gente. O Alisson de Souza está dizendo que a SAF é uma tentativa de criar novas fontes de receita para o futebol brasileiro melhorar de nível e conseguir também reter aqui os valores que revela e melhorar as suas competições. Abraço também para o Marcos Paulo Alves, está dizendo que a SAF com profissionalismo será a salvação do futebol brasileiro e uma ótima tentativa de ser uma potência do futebol mundial. Alexandre, essas movimentações iniciais da temporada indicam o aumento do poder que os investidores vão dando ou vão dar daqui a pouco ao futebol do Brasil? Você acha que pode justificar, pode melhorar, alterar essa mudança, esse patamar de disputa dos clubes do Brasil? Ou muito cedo para dizer isso, Simões? Olha, Cirilo, eu tenho muito medo quando se trata de futebol brasileiro, porque eu digo isso aqui repetidas vezes, né? Sou muito criticado pelos torcedores e mantenho minha opinião. O torcedor brasileiro, ele gosta mais de título do que de clube. Eu acho que a história da SAF, ela mostra muito isso, tá?
A SAF tem como objetivo principal salvar os clubes do ponto de vista financeiro, administrativo. A SAF, a lei da SAF, tem como objetivo principal os clubes pagarem suas dívidas, que muitas delas são bilionárias. Só que o torcedor, ele tá achando que a SAF é o cara chegar aqui, encher o clube de dinheiro e contratar um tanto de craque e brigar por todos os títulos. Aí, eu acho que o objetivo principal da lei, que é federal, ele é deixado de lado. E eu tenho muito medo que possa acontecer o que a gente viu registrado no final do século passado e início desse século, que foram as parcerias. Muitas delas não saíram nem do papel e clubes gastaram por conta de um acordo que não foi oficializado. Quer ver um clube que gastou por conta de um acordo que não foi oficializado? O Atlético. O Atlético, em 99, foi vice-campeão brasileiro, jogou a Libertadores de 2000, comprou Cleison, comprou Ramon Menezes, comprou Gilberto Silva, comprou o Guilherme, que estava emprestado. Não vendeu quando tinha que vender. Não, isso aí já é um outro erro, mas apostando numa parceria que nunca aconteceu. Então, eu acho que deveria partir dos clubes, principalmente, de todo mundo. Eu acho que o torcedor precisa ser muito bem informado sobre a lei da SAF, tá? Porque o objetivo principal dela é salvar os clubes. É salvar os clubes que têm 6 anos para pagar as suas dívidas. Se 60% dessas dívidas forem pagas em 6 anos, eles ganham mais 4. Só que o pessoal está nessa onda de Bahia, de Botafogo, de Vasco, sai comprando, sai gastando. Gente, SAF é para salvar clube, não é para fazer clube campeão. Esse é o meu grande medo. O grande medo que eu tenho em relação a isso é este. O futebol brasileiro precisa colocar os pés no chão e tratar essa lei federal da maneira para o principal que ela foi criada. Para o principal que ela foi criada. Aí, deu certo, estruturou, pagou, tem condição, aí vai crescer. Eu acho que o crescer para estruturar é um risco. Eu acho que é um risco. Muita gente querendo começar pelo final, né? É o que o Cruzeiro fez, quando caiu para a Série B. Construiu casa pelo telhado. Não se constrói casa pelo telhado. Constrói casa pelo alicerce, pela base. Estruturar para crescer. Crescer para estruturar pode dar certo? Pode, mas a chance de dar errado é muito maior. O Cruzeiro sai à frente, Edu, nesse sentido desse recorte trazido pelo Simões. No ano passado foi, inclusive, em determinado momento, criticado por conta de um investimento que não seria tão elevado quanto que a gente está vendo agora, mas estruturou-se e está se estruturando ainda o Cruzeiro. Nesse entendimento do que é a SAF, do qual o tamanho dela, da importância dela que tem para a salvação dos clubes do Brasil, o Cruzeiro sai na frente dos demais na sua visão? Ô Cirilo, não dá para dizer que sai à frente. Eu acho que cada clube, cada investidor tem o seu plano, tem o seu planejamento. Acho que a gente não precisa pensar se sai à frente, se é pioneiro ou não. Acho que a discussão tem que ser, o Cruzeiro faz a coisa da maneira correta? Eu acho que sim. O Cruzeiro jogou uma Série B em que ele obteve o acesso, que ele obteve o título, sem grandes gastos, sem gastar mais do que arrecadava na ocasião, né? Aí veio toda essa confiança da gestão para o torcedor se sentiu mais confiante, voltou a acreditar, comprou o plano de sócio, ajudou muito com esse plano de sócio na temporada de 2022. Dentro de campo as coisas deram certo e acho que às vezes a gente tem a mania de achar que o torcedor ele é bobo ou ele demora mais para entender e é o contrário, né? Às vezes a gente senta aqui e fica falando, não, o torcedor do Cruzeiro precisa entender a realidade do clube. O torcedor do Cruzeiro está careca de entender a realidade do clube, ele já entendeu a realidade do clube, ele deu prova disso no ano passado, ao comprar a ideia, ao ir aos jogos, a encher estádio, a comprar o plano de sócio. O torcedor do Cruzeiro sabe da realidade. Não precisa da gente ficar sentado aqui dizendo, não, olha, gente, o torcedor precisa entender que a temporada de 2023 é por permanência no primeiro momento. Ele sabe que é assim. O torcedor do Cruzeiro ele não vai chegar no Mineirão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e querer que entre em campo o time que vai brigar pelo título. Ele sabe que vai entrar um time na primeira rodada que vai primeiro brigar por permanência, para ali na frente, quem sabe, conquistar uma Sul-Americana, para ali na frente, quem sabe, conquistar uma pré-Libertadores e quem sabe o melhor dos mundos. Mas
Ele sabe da realidade do clube porque a atual gestão joga limpo. A atual gestão fala, ó, eu não posso ficar com o Fábio. O Fábio é grande ídolo, mas nós vamos ter que trocar. A atual gestão fala, olha, o Cruzeiro estava contratando o Maicon, mas a gente não pode ficar com o Maicon. A gente vai ter que ficar com o Brock. O Cruzeiro estava começando a disputa de Série B, olha, nós vamos ter que mudar a coisa internamente. Talvez mexer no sistema tático. A gente não vai poder trazer medalhão. E foi o que aconteceu. E agora a mesma coisa. O Cruzeiro traz 13 reforços, mas não vai gastar 100 milhões. Ele vai gastar o que pode. Ele queria determinado jogador, queria. Veio outro clube e pagou mais, que vá para outro clube. Eu vou atrás de outra opção. É simples e o torcedor já entendeu isso.